Olá, meus amiguinhos do Colégio Novo Éden, meus amiguinhos dos oitavos anos, oitavo Alfa, oitavo Bravo, oitavo Charlie, aqui é o professor Igor. Então, hoje nós iremos assistir uma videoaula, conteúdo aí do terceiro bimestre daquele livro verde que vocês receberam, o volume 3, tá? Hoje a gente vai trabalhar a urbanização da América e África e os seus aspectos socioeconômicos. Então, pessoal, primeiramente, existe uma relação socioeconômica aí, tá? Entre a América do Sul e África, no que tange ali o tráfico negreiro durante o período colonial aqui no Brasil. Então, os negros, né, eles tiveram uma importância significativa. Tiveram não, eles têm uma importância significativa na biodiversidade cultural do nosso país, muito influenciado por conta desse processo aí da colonização, uma vez que a metrópole portuguesa utilizava da mão de obra escrava nos engenhos de açúcar e posteriormente ali nas minas de ouro, tá? Então, meus amiguinhos, é assim, é o seguinte, antes mesmo dos europeus chegarem aqui na América, já havia alguns povoados, já havia então algumas concentrações, né, de população que estavam estabelecidas aqui nas Américas. Por exemplo, os maias e os astecas foram povos que dominaram boa parte das Américas antes mesmo da chegada dos europeus. Então, assim, lá na porção mais no hemisfério norte, os maias estabeleceram um grande império que ia do México a Guatemala. Tiveram grandes conquistas, né? Então, tiveram aí cidades com mais de 50 mil habitantes. Enfim, os maias tiveram grande importância para os primeiros povos, né? Meus amigos aí, ó, os povos andinos aí, são os incas, são povos aí que se estabeleceram próximo ali a... eu posso dizer para vocês que posso até dizer que são povoados, civilizações hidráulicas, porque eles se estabeleceram próximo ali do Pacífico, entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Então pode-se dizer então que eles tiveram é, o benefício, né? Ou então eles utilizaram, né, do mar, né, para sobrevivência, né? Ou então a drenagem, né, do oceano para se formar, né, as suas culturas agrícolas. Enfim, eles utilizaram então do oceano e dos rios, né, que nasciam ali na Cordilheira dos Andes, nas nascentes da Cordilheira dos Andes. Então se estabeleceram em torno dos rios e do oceano para formar aí seu grande império. Pessoal, a rota então aí, a provável rota do ser humano. Partiu da África, depois foi pela Europa, Ásia, da Ásia para a Oceania e América do Norte e por último América do Sul, tá? Então, observe aí como é que ocorreu essa rota aí. E a urbanização na América? A urbanização dos países da América Latina ocorrida principalmente a partir de meados do século XX, mais acelerada, tá, pessoal? Então, antes disso, vocês já sabem que existiam, né, algumas comunidades, alguns povoados, né, alguns aglomerados, né, umas civilizações, né, propriamente dito. Então, o que motivou nessa urbanização? O movimento migratório devido à concentração fundiária, principalmente a concentração fundiária e o processo de industrialização, né, o início da industrialização que motivou aí o êxodo rural, né, a concentração fundiária, a mecanização do campo
e a atividade industrial foram é, os principais motivadores, os principais motivos para que houvesse, né, a primeira onda de urbanização, né, mais intensa ali nesses países, né, da América Latina. No entanto, com isso, né, esse crescimento rápido, né, de pouco planejamento, né, que ocorreu nas últimas décadas, gerou esse tipo de imagem que vocês estão vendo aí, muita desigualdade social, né, então, bairros segregados, né, bairros isolados, um de um lado ali, ó, mais ao sul, observe ali um bairro de baixo poder aquisitivo, né? E ali mais acima você vai ter ali um bairro nobre, um bairro com, com planejamento, né? Ou então que recebe mais investimento do setor público, principalmente, né, no que tange ali as condições sanitárias, enfim, água tratada, atendimento hospitalar, escolas, enfim, né, segurança pública. A urbanização na América Latina. Então, dos países da América Latina, ocorrida principalmente a partir do meados do século XX, se deu devido a vários fatores. Esse aqui, acho que se eu não me engano, está repetindo, tá? Tá repetindo esse slide. Mas, enfim, a gente aprende duas vezes, né, pessoal? Fatores atrativos de urbanização. As multinacionais ela têm bastante influência na economia da América Latina, pois exercem bastante atividades nessas regiões, constituindo os polos atrativos para a urbanização. Então, o que seria isso? As multinacionais elas têm origem, né, dos Estados Unidos, Japão e Europa. Elas se instalaram na América Latina em meados do século XX, né, aproveitando das condições favoráveis dadas pelos países. Então ocorre, né, durante ali a Guerra Fria, essas multinacionais, então elas se estabelecem, elas vêm em busca da mão de obra barata, de elas estão em busca, além da mão de obra barata, se fixar próxima da matéria-prima e de países com leis ambientais brandas, né? Incentivos fiscais e outros benefícios. Eles promovem o desenvolvimento porque eles trazem tecnologia e investimento estrangeiro, eles alavancam a economia, aumentam a competição, geram obras de infraestrutura para o país, geram empregos no mercado de trabalho, que por sua vez gera população economicamente ativa, diminui o desemprego, isso gera, enfim. Só que, no entanto, né, para promover essa vinda dessas empresas, você acaba tendo que investir muito em infraestrutura, usina elétrica, portos, rodovias, ferrovias, e isso daí gera falta de investimentos para o planejamento do setor público. Então, em vez de você investir, né, nas cidades, você acaba investindo em infraestrutura para atrair multinacionais e deixa um pouco de lado, né, o planejamento urbano, que passa a ficar saturado, né, passa a ficar inchado. Então, é muita gente chegando, né, proveniente do campo, e aí cidades não conseguem suportar essa demanda alta e acabam aí ocorrendo alguns problemas urbanos, né, que a gente chama aí de macrocefalias urbanas. Pessoal, a questão da taxa de urbanização. Então, a América do Norte é o mais urbanizado dentre os continentes, né? E aí a América Latina e Caribe já vem logo em seguida. Mas como assim, professor? A América Latina é mais urbanizado do que a Europa? Tô vendo certo isso? Ou como que pode, professor, a América Latina ser mais urbanizada que... É justamente por conta da desordem, da desorganização na América Latina,
que está concentrando cada vez mais pessoas em poucas cidades, tá? E por conta, né, do êxodo rural e da concentração de terras, então muita gente está indo, tá, está indo, né, migrando rumo às grandes cidades, né, em direção às grandes cidades. E na Europa há uma maior distribuição de terras, de forma igualitária em alguns casos. Então você tem a predominância, né, de pequenas e médias propriedades rurais muito bem distribuídas. Então você concentra mais um homem no campo. E projetos, né, de infraestrutura no campo, apoio governamental aos pequenos e médios produtores agrícolas, então você consegue manter o homem no campo, né, na Europa. Então, por conta disso, você tem um, um potencial também de gerar a economia do setor primário muito maior do que nos países ali como a América Latina e Caribe, onde há uma grande concentração de terras na mão de poucos e essa economia, né, esse mercado, né, essa produção voltada ao mercado externo. Já a Europa, né, tem muitas pequenas e médias propriedades, da agricultura familiar voltada à demanda interna, tá? E quando ocorre o excedente, aí sim, né, então, ocorre então o escoamento da produção para o mercado externo, mas isso com incentivo do governo, subsídios, enfim. E aí vamos ter Oceania, Ásia e África. A África é a menos urbanizada de todas, né? Então observe aí os números. Ásia e África. E por que que a Ásia e a África são menos urbanizados? Existe então uma explicação para isso, tá? Então a tecnologia e a indústria chegou mais tarde nesses continentes. Chegou de forma tardia. Então, esses continentes estão experimentando a urbanização agora, nas últimas 2 ou 3 décadas. Onda de urbanização na América Latina. Então, teve início de forma acelerada no fim da Segunda Guerra Mundial. Durante esses conflitos, os países forneciam produtos industrializados para a América Latina e diminuíram suas exportações por causa de estragos causados pela guerra. Inicia-se o processo de substituição das importações. Com isso, a América Latina se viram obrigados a produzir seus próprios produtos para se manterem o abastecimento de seus mercados. Então, Brasil, México e Argentina passaram a investir no investimento das atividades industriais, sobretudo na indústria de bens de consumo. Então, pessoal, assim, uma forma de diminuir então as importações, né, e minimizar um pouco esses gastos, houve então a necessidade, né, do governo, né, principalmente ali aqui no Brasil, com a entrada do presidente Getúlio Vargas, a de substituir então as importações, né, então produzir aqui. Então ele passou a investir em indústrias de base, passou a investir em energia elétrica, passou a investir em extração de recursos minerais, passou a investir em siderurgia, metalurgia, a fim de produzir aqui, né, os principais, né, produtos que são utilizados aí no dia a dia, aí, tanto nas fábricas quanto no consumidor final, né, no consumo doméstico. Pessoal, assim, aqui um gráfico. Esse gráfico aqui ele tem a proporção da população rural e urbana de 1950 a 2050. Então, em 1950, a população rural era maior do que a população urbana, em 1950. Então, 60% da população mundial era rural, ao passo que 40% da população mundial era urbana. Agora, em 2020, 30% da população mundial, né, cerca de 20% da população mundial é rural, ao passo que 80% da população no mundo todo já passa a ser urbana. Então observe, né, como que, né, esses números, como eles
Eles mudaram nesses últimos anos pra cá, esses últimos 70 anos pra cá, eles tiveram. Pessoal, metropolização na América. Como se formam as metrópoles a partir então do êxodo rural, a partir então do processo de urbanização, né, por conta da indústria, os fatores atrativos e repulsivos no campo, né, a mecanização no campo, concentração de terras, levou então a um êxodo rural muito intenso, que fez com que as cidades crescessem em proporção, né, juntando-se, né, ou conurbando as cidades ao seu entorno, né. Essa intensa conurbação, essa junção física, né, em alguns casos econômica, política, social, elas acabam gerando, né, as metrópoles, que é uma cidade principal e suas cidades ao entorno, né, formando ali cidades satélites, dando apoio, enfim. Ocorre então as redes, né, as teias, né, essa troca de informação, essa troca de influência entre a cidade principal, a metrópole, e suas cidades satélites. Então, pessoal, ocorre muito, né, a metropolização nos países da América Latina, né, só que de uma forma muito acelerada. Então, não houve tempo para planejamento, né? Essas metrópoles elas acabam crescendo de uma forma exponencial. Tá, e consequência então dessas metrópoles que crescem de forma exponencial e sem que haja um planejamento adequado, faz com que ocorram diversos problemas de ordem social, tá? Quais são esses problemas que ocorrem? São as macrocefalias urbanas, que é a falta de acesso à moradia adequada, falta de saneamento básico, segurança e coleta de lixo, né, falhas, né, nesses sistemas, muita violência, tráfico de drogas, favelas, né, você em poluição sonora e visual, você tem também questão de falta de creches e hospitais, falta de vagas, né, ou então carência, né, de serviços públicos, e também tem uma mobilidade muito frágil. Geralmente você tem um trânsito caótico, gargalo urbano muito caótico. Essas são as macrocefalias enfrentadas então pelas metrópoles que crescem de forma desordenada e muito rapidamente. Então, as macrocefalias urbanas é comum nas cidades da América Latina e Central. Consiste na existência de uma rede de centros urbanos muito desequilibrada em quantidade de população. Então, são centros urbanos que crescem demais. E aí não há planejamento, não há, né, não há um planejamento do poder público que consiga atender tamanha demanda. E aí acaba abarrotando essas cidades, trazendo caos. O crescimento urbano acelerado, o crescimento das atividades urbanas, sobretudo na indústria, não foi capaz de gerar postos de trabalho para toda essa massa. E aí, com isso, um grande número de trabalhadores passaram a ingressar o chamado setor informal da economia. Então, pessoal, outra reflexo aí, né, desse crescimento desordenado das metrópoles, então passa a ser esse crescimento também do número de trabalhadores no mercado informal. Até são vendedores ambulantes que ficam trabalhando, né? Vendendo às vezes produtos contrabandeados, enfim. Então o mercado informal ele passa a tomar, a ganhar em expressão números bastante consideráveis de trabalhadores, tá? Com os trabalhadores ali que não conseguem trabalho com carteira assinada e acabam partindo aí para o mercado informal.
Veja aí, nessa slide aí, mostra aí um trabalhador aí no mercado informal. Então, a urbanização na América do Norte, muito diferente do que ocorre na América do Sul. A América do Norte, assim como os países da Europa, viveram, né, as fases da industrialização, ou pelo menos as duas últimas, né, a segunda e a terceira revolução industrial por inteiro. Então, tiveram um tempo, né, para se desenvolver, né? Então, você tem ali é, houve até uma onda de imigração campo urbano, né, dos camponeses em direção às grandes cidades também na América do Norte, mas isso daí perdurou até 1929, quando houve a grande crise, né, a inflação ali promoveu coisas boas para a economia, mas também transformou a infraestrutura do país e transformou a cultura norte-americana. 82% da população vive em áreas urbanas, hoje, atualmente, ali na América do Norte, em pequenas e médias e grandes cidades. Então, o poder público teve tempo de planejar, né, e escoar essa grande leva de migrantes, né, do campo em direção às cidades. Então, ele conseguiu, né, abastecer as médias cidades, inclusive, com essa grande onda de imigração que ocorreu, mas sem grandes problemas, né? Porque além do mais, os Estados Unidos tem grandes investimentos, né? Tem grandes capital, né, para se investir, possui um poder econômico altíssimo. E aí houve também, né, um aproveitamento disso, né, dessa questão aí. Veja aí, pessoal, nessa foto de atrás, é uma cidade de Seattle, muito bem planejada, muito bem estruturada. Observem parques verdes aí, tá? Porções verdes dentro, né, de áreas urbanas. Tudo isso aí visando o bem-estar social. Então, como que ocorre, né, em países desenvolvidos essa urbanização? Ocorre de forma lenta, tá? Muito lenta, porque iniciou-se lá com a Revolução Industrial. Então, são mais de 100 anos de planejamento. Não correu de forma explosiva como nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, a industrialização, né, a urbanização em países desenvolvidos ocorreu de forma graduativa. Então, as cidades foram lentamente ganhando infraestrutura, criando empregos nos setores secundário e terciário e absorvendo o fluxo do êxodo rural e outras migrações. Em um primeiro momento, expandiu-se horizontalmente, posteriormente de maneira vertical. Então, o elevador é um símbolo das metrópoles. Por quê, professor? Porque geralmente, quando se tem elevadores, é porque a cidade está crescendo para o alto, porque ela já não cresce mais para os lados, né? Ela já começa a crescer para o lado. É um símbolo da globalização, é um símbolo aí das metrópoles. Pessoal, então a urbanização do continente africano ocorre de maneira mais significativa aí nos últimos anos, né? Nas últimas décadas para cá. É, algumas estimativas aí da Organização das Nações Unidas acreditam aí que até 2030 a população das cidades deverá aumentar em 85% nos países da região. Pessoal, diferentemente das Américas, cujo o nível de urbanização já atinge quase que aí os 90%, assim como a América do Norte e Europa, cujas taxas de urbanização aí já ultrapassam aí a casa dos 80% e já estão próximas dos 90%, já não tem mais para onde expandir. A África, no entanto, tem muito que expandir, porque o nível de urbanização da África, a África ainda nem atingiu, né, os 50%. Então tem muito que urbanizar. A África e a Ásia são os continentes que mais têm potencial aí para se urbanizar.
Por exemplo, a região metropolitana de Lagos, na Nigéria, terá 88 milhões de pessoas em 2100. Então, Tóquio, no Japão, que é a cidade mais populosa do mundo, tem 38 milhões de habitantes. Então, observa bem, com Lagos na Nigéria terá 88 milhões em 2100. Então, as estimativas aí levam a crer que a Ásia e a África juntas aí poderão aí ser os continentes que têm o maior potencial aí de crescimento econômico nos próximos anos, em virtude justamente de ter essa margem, né, de pessoas ainda no campo e que pode gerar economia, né, quando estiverem nas grandes cidades, quando fazerem parte também da economia no setor secundário e terciário. Dessa forma, mais da metade da população africana será urbana, né? E atualmente apenas um terço dos habitantes do continente africano habitam as cidades. Pessoal, então, ó, de 1990 a 2010, você vai ter aí essa concentração aí, essa diferença aí de urbanização. Então, esses pontilhadinhos, essas pontinhas aí, em amarelo e preto, é onde ocorre a concentração maior de população. Então, em 1990 tínhamos ali a África do Sul, né, o Congo ali na porção mais oeste, né, mais ocidental do continente africano, e a porção mais setentrional do continente africano ali com Líbia e Tunísia eram as regiões mais urbanizadas. Agora em 2010 já temos ali Angola, Botsuana, África do Sul, Costa do Marfim, Gana, Libéria, Argélia, Marrocos, Tunísia, Líbia. Então já começa a aparecer inúmeras outras nações, né, que possuem ali índices altos de urbanização. Pessoal, a origem do êxodo rural na África ocorre então no período da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o consumo de matérias-primas e combustíveis fósseis aumentou e o continente passou a exportá-los, né? E aí as indústrias passaram a se fixar cada vez mais, né, na África. Muitas empresas multinacionais também se estabeleceram na África a fim de tirar proveito, né, dos recursos minerais, dos recursos naturais desse continente e que ampliou aí o setor secundário em muitos países, né, que compõem ali a África. E quando você tem essa troca do setor primário para o setor secundário, né, através do processo do êxodo rural, você concentra-se também uma maior população nas cidades e gera mais população dentro, né, dos centros urbanos. E, pessoal, então, como já foi dito, a urbanização na África é de uma maneira extremamente tardia, intensificou-se somente após a década de 1950. Esse slide ele mostra ali onde estão, né, os principais centros, né, de aglomeração urbana. Observe que Lagos ali na Nigéria, né, na metrópole, naquela região metropolitana ali de Lagos na Nigéria, já possui aí, ó, uma concentração bem razoável. E os principais motivos e os fatores ligados à urbanização dos países do continente africano destacam-se a industrialização, já foi dito, uma menor oferta de emprego no campo por conta da mecanização, né, e concentração fundiária, nem tanto pela mecanização, mas mais pela concentração fundiária aí, imposta aí pelos problemas aí políticos aí, né, que esse continente enfrenta aí desde do período aí do imperialismo ali, que são muitas nações, muitos comandos, muitos partidos, muitas lideranças, e aí você tem embates políticos aí severos dentro dos seus domínios. E tem o predomínio aí de atividades econômicas agricultáveis e o predomínio de atividades econômicas propriamente urbanas, sobretudo ligadas ao setor terciário.
comércio de serviços, a maioria informal, né, no setor terciário, no que tem os serviços no setor terciário, quando eu falo aqui, é mais voltado ao mercado informal. Todos esses elementos podem ser listados como as reais causas da urbanização da África. Algumas mazelas, né? Então, as perspectivas de problemas socioespaciais e até mesmo de convulsões sociais das cidades africanas são muito grandes, a não ser que intervenções humanitárias, governamentais e internacionais atuem no sentido de amenizar os efeitos de macrocefalias urbanas. Pessoal, aí uma imagem aí da região de Lagos, na Nigéria, tá? Cidade de Lagos, na Nigéria. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Um abraço. Eu vou estar disponibilizando as atividades dessa videoaula no portal ali, tá? Na plataforma ali da produção acadêmica, tá ok, pessoal? Tudo de bom para vocês. E é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.